Como entender o livro de Atos dos Apóstolos? Atos capítulo 1. Comentário de Mário Persona. Existem alguns pontos no livro de Atos que a gente pode até prestar atenção neles antes mesmo de começar a entender esse livro e estudar os versículos um a um. Um ponto é que aqui os discípulos, para começar esse livro, é uma continuação do Evangelho de Lucas. Nós vemos essa mesma ascensão de Jesus no último capítulo de Lucas. E Lucas está agora escrevendo a continuação daquilo que ele tinha escrito. E é um livro que ele tem uma parte única, ele tem uma função singular nas Escrituras. Porque enquanto os evangelhos nos apresentam Jesus, e as cartas, as epístolas, nos apresentam a doutrina dada à igreja, Atos é um elo de ligação entre uma coisa e outra. Não faria muito sentido para nós as cartas, em muitos pontos delas, se nós não soubéssemos quem eram aquelas igrejas, como elas tinham sido formadas, quem eram aquelas pessoas citadas nas cartas. E é justamente o livro de Atos que faz essa ligação. Ele é um livro histórico, ele é um livro de ações, de atos dos apóstolos. Ele não é um livro doutrinário, como são as cartas. Aqui em Atos nós vamos encontrar, às vezes, deslizes dos apóstolos. Nós vamos encontrar também uma situação de evolução, de crescimento no conhecimento das coisas do Senhor por parte dos discípulos e da igreja também. Tanto é que nós vemos no começo eles tendo tudo em comum, eles vendendo todas as coisas e vivendo de uma forma até comunitária, mas logo nós vemos que eles precisam organizar, porque alguns estavam sendo deixados de lado no mantimento das suas necessidades. Ou seja, não era uma coisa que Deus tinha mandado eles fazerem aquilo, eles simplesmente fizeram, estavam no poder daquele princípio, naquela alegria do princípio da igreja, e fazendo muitas coisas naquele poder, daquele princípio. Então, às vezes é perigoso tentarmos imitar a vida da igreja no primeiro século, a maneira como os cristãos agiam no primeiro século, porque eles estavam agindo num poder, numa novidade de vida que nós hoje não conhecemos. Nós vivemos num tempo de fim, um tempo de ruína. Então, querer imitar, falar assim, nós congregamos como os irmãos primitivos. Não é assim. Os irmãos primitivos da igreja primitiva são aqueles que nós encontramos em Atos, num contexto completamente diferente. Então, é importante lembrar que ali é um livro de ligação, um livro de aprendizado, assim, crescente das coisas do Senhor. E antes até de começar a igreja, o capítulo 1 ainda tem algumas coisas, alguns fatores aqui que dizem respeito a Israel. Tanto é que num momento aqui os discípulos perguntam, ele fala, versículo 6, e aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Disse-lhes, não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, ou o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Essa passagem, no meu entendimento, ela deixa claro que ele não ia restaurar o reino a Israel naquele tempo. Ele estava apenas dizendo que não cabia a ele saber quando. Então, qualquer tentativa de transformar a igreja num Israel 2.0, achando que Atos 2 é um reavivamento de Israel e que a igreja hoje seria a continuação de Israel, esbarra nesse versículo. Porque aqui ele deixa claro que ele não estaria restaurando o reino de Israel naquele momento. Então nós vemos uma separação muito, muito importante que ele vai fazer depois também, nós vamos aprender isso nas epístolas. Mas Israel é Israel. Um dia vai ser restaurado o reino de Israel, não o reino da igreja, o reino de Israel. A ideia de que os cristãos no final reinarão na terra, numa terra restaurada e tudo mais, isso é querer usurpar
as bênçãos que foram prometidas a Israel, não à igreja, as bênçãos terrenas prometidas a Israel e não à igreja. Outra coisa também que chama atenção é que, de repente, esses discípulos, eles tinham um entendimento aqui que eles não tinham antes, ao longo dos evangelhos. E o Senhor, de certa forma, os capacitou aqui com uma capacidade que eles não tinham antes. Isso começa lá em João, capítulo 20, versículo 21. Assim que o Senhor, depois que o Senhor ressuscitou, eles recebem um poder que eles não tinham antes. Versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Ou seja, agora eles eram comissionados para estar no lugar do Senhor Jesus Cristo na terra. Antes, eles estavam com Cristo. O Senhor estava com eles andando aqui na terra. Agora o Senhor ia partir e eles ficavam aqui como embaixadores de Cristo na terra, representando o Senhor Jesus da mesma maneira como o Pai havia enviado o Senhor Jesus na terra. E o versículo 22 fala: havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Ele recebe aqui um comissionamento que eles não tinham recebido antes, e um poder do Espírito Santo que eles não tinham recebido antes. Isso aqui não é a mesma coisa que o Espírito Santo descendo em Atos 2 para formar a igreja. Isso aqui é o empoderamento deles como discípulos agora. E uma outra passagem também, Lucas 24, versículo 44. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, e dessas coisas sois vós testemunhas. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então aqui acontecia duas coisas. Primeiro, eles estavam recebendo um entendimento das Escrituras que eles não tinham antes. Eles não entendiam as Escrituras antes. Tanto é que quando o Senhor morreu, eles ficaram desesperados, porque eles achavam que ele era aquele que havia de reinar sobre Israel. E de repente ele estava morto. Então eles não entendiam as Escrituras. As Escrituras aqueceram o coração daqueles dois discípulos no caminho de Emaús, na medida do entendimento que o Senhor deu para eles naquele momento. Mas agora eu acredito que eles tiveram uma abertura e todas as coisas passaram a fazer sentido para eles. As Escrituras do Antigo Testamento passaram a fazer sentido para eles, porque eles foram capacitados aqui agora a compreender as Escrituras. Mas ainda não é a habitação do Espírito Santo neles, como nós veremos depois que acontece a partir do capítulo 2 do livro de Atos. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.